Olá, QA, tudo bem? Quero te dar boas-vindas a mais uma aula da QA Tech Week, um evento para você evoluir as suas habilidades como QA, ou seja, se tornar um Tech QA. E já vamos começar recapitulando o que nós construímos em aulas anteriores. Veja aqui que nós temos a suíte de testes login, que tem dois cenários, sendo que o primeiro ele não consegue logar quando o código de autenticação é inválido, e o segundo ele faz o login com sucesso, né? Pegando o código de autenticação lá no Redis e tudo mais, né? Ficou muito chique, beleza? Então vamos lá. Temos também a camada de Page Objects, onde nós temos a classe DashPage, que representa o dashboard, a área logada da aplicação. Temos a classe LoginPage, que representa a página de login. Temos a camada de suporte, que tem um módulo que acessa o banco de dados e um outro módulo que acessa a fila do Redis para obter o job que tem o código de autenticação. Além de tudo isso, nós temos o arquivo Docker Compose, que tem aqui todas as instruções para que tenhamos o nosso ambiente de testes. É nesse arquivo que nós vamos mexer agora. Então você vai fazer o seguinte, você vai abrir o terminal. Como eu reiniciei meu computador, eu vou precisar abrir o terminal de novo, ó. Então a gente abre aqui o Git Bash, o terminal. Se você estiver usando o Windows Terminal, não importa, mas tem que abrir aqui com o Bash, tá? Abre o terminalzinho aqui e aí você vai acessar a pastinha do projeto, cd/c/ comunidade tech QA, enter, cd, QA Tech Week, que é a TW primeira edição. Teclei Enter, já estou aqui na pastinha do nosso projeto. Tá vendo aqui que nós temos toda a estrutura do nosso projeto de teste automatizado com o Playwright, né? Estando nessa pastinha, que é a pasta principal do projeto, onde nós temos o Docker Compose, você vai digitar Docker Compose down. Esse comando vai desligar o ambiente de testes, ó, ele desligou, mas ele não apenas desligou, ele deletou, ó, removed, ele deletou o ambiente de testes. Esse ambiente foi para o vinagre, não existe mais. Se eu digitar Docker Compose up, ele vai recriar um novo ambiente. É claro que ele vai usar as mesmas imagens, não tivemos alterações nas imagens, mas ele vai criar novos containers, ou seja, um novo ambiente de testes, tá? E por que a gente está apagando esse ambiente? Por que a gente está destruindo esse ambiente? Por conta disso aqui, ó. Você vai abrir o seu navegador e vai acessar o GitHub, ó, github.com/comunidade tech QA/QATW primeira edição. Lembra lá no começo que você acessou esse repositório? Agora nós temos uma branch chamada Jenkins. Olha só aqui, ó. Clica aqui no main e troca para branch Jenkins. Trocou para essa branch, você vai clicar no Docker Compose e vai lá no finalzão, ó. Perceba que nós temos agora uma instrução para criar um novo container, que é o container do Jenkins, olha só. Então nós temos aqui essas instruções, incluindo a instrução de volume, tá? Essa instrução de volume é super interessante porque vai fazer com que tenhamos persistência de dados. Isso quer dizer que se você, uma vez que subiu um novo ambiente com o Jenkins, digitar Docker Compose down, que destrói os containers, ele não apaga o volume. Então, quando você criar um novo container, esse novo container do Jenkins vai ter acesso ao volume do container anterior, fazendo com que você não perca as informações que você criou dentro do servidor do Jenkins. Então, eu fiz isso aqui por uma questão de conveniência para a gente, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar exatamente como você está vendo aqui na minha tela, incluindo o comentário, ó, exatamente como você está vendo aqui na minha tela, da linha 113 até a linha 133, seleciona tudo isso aqui, copia, Ctrl C, copia isso aqui, vai lá no seu projeto, Docker Compose, coloca o cursor do mouse aqui, ó, na linha 112, tecla 2 Enters, vai para a linha 113 e dá um Ctrl V. Feito isso, você cola bonitinho, ó, colou bonitinho, com a sintaxe certinha, indentado bonitão, né? E eu deixei aqui todos os comentários bem bacana aqui para você poder entender tudo o que está acontecendo, né? Então vamos passar por algumas instruções aqui, né? Ou vamos passar por todas, né? Então olha só, Jenkins build. Aqui nós temos a instrução build
com esse valor, ./Jenkins, olha o comentário, usa o Dockerfile padrão localizado na pasta ./Jenkins. Onde está essa pasta? Essa pasta não existe ainda. Ela vai ser criada, tanto é que nós vamos criar agora. Então você vai vir aqui, ó, e vai criar essa pasta. Você vem aqui na raiz, ó, clica aqui fora nesse quadradinho para não dar ruim e escolhe New Folder. Feito isso, você dá o nome para a pastinha. Jenkins. Então já temos a estrutura, né? Depois nós vamos criar um arquivo chamado Dockerfile lá na pastinha, mas é daqui a pouco, agora não. Só para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? Depois, container name. Jenkins Server vai ser o nome do container. Privilege to, privileged, true. Falei tudo errado aqui, mas deu para entender, né? Tudo bem, segue o baile, né? Concede permissões elevadas ao container. Isso aqui é muito importante, porque o servidor do Jenkins precisa ter permissão para poder manipular qualquer coisa dentro do sistema operacional. Dentro do container a gente tem um mini sistema operacional Linux, então é muito importante ter aqui privilégios elevados, tá? Também tem aqui, ó, user root para executar como root, como administrador, então tudo vai ser executado como root. Isso aqui é importante, tá? Network, Skynet, a mesma rede dos demais containers, por isso que está no mesmo Docker Compose, porque esse servidor novo vai fazer parte do mesmo ambiente, vai ficar ali dentro do mesmo ecossistema, né? Restart always, reinicia automaticamente o container caso ocorra uma falha. Deu algum probleminha, falhou, deu ruim no Docker, ele reinicia o container, isso aqui é super bacana, né? Temos aqui uma variável de ambiente chamada TZ, que quer dizer Time Zone, né? Que recebe o América São Paulo, deixei padrão aqui, não mexe nisso, tá? Portas 8080, 50.000, as portas padrão do Jenkins, né? A porta 8080 para você acessar a aplicação web que vai gerenciar o servidor do Jenkins. A porta 50.000 é para ter comunicações entre os agentes, você vai entender mais sobre isso depois, tá? Volumes, então a gente tem aqui o volume de persistência, que é esse que está sendo configurado aqui embaixo, e esse outro volume aqui, que é super, ultra, hiper, mega importante, tá? Isso aqui é muito importante, porque essa configuração aqui vai fazer com que esse container, que é um servidor do Jenkins, reconheça o Docker que a gente instalou no WSL como um servidor de Docker. Então, quando nós formos criar um pipeline de teste automatizado, esse pipeline vai ter uma instrução para criar um outro container, mais um container, que vai ser o agente que vai executar o teste. Esse container que vai rodar o teste, ele vai ficar conectado no servidor do Jenkins, eles vão se conectar. É como se o servidor do Jenkins fosse o gerente e o container como se fosse o analista, né? Ele é um agente que vai ser conectado, que vai ser gerenciado pelo servidor do Jenkins. Esse container vai subir, vai instalar o Playwright, vai baixar o código de teste automatizado, vai rodar os testes e depois ele vai ser eliminado. É assim que funciona, tá? E essa comunicação entre esses containers é feita através da porta 50.000, tá bom? Então é muito importante essa configuração aqui, por quê? Porque esse servidor do Jenkins vai usar o nosso Docker aqui, que já está provendo todo o ambiente. Ele vai usar esse mesmo Docker para criar o container, tá? Então é muito importante fazer essa configuração, beleza? Bom, agora você vai acessar o site oficial do Jenkins, que é jenkins.io, e nesse site aqui, você vai clicar aqui em Documentation para abrir a documentação do Jenkins. Aqui você vai clicar em Using Jenkins aqui no menu lateral. Ou melhor, você vai clicar em Installing Jenkins, né? Não é Using, Installing Jenkins. Vai escolher a opção Docker. E aí ele vai trazer aqui todas as instruções para criar um servidor do Jenkins. Mas você não vai seguir essas instruções. Por quê? Porque essas instruções criam dois servidores. Ele cria um Docker. É confuso. Então, olha só. Seguindo essas instruções, ele vai criar um container que é o servidor do Jenkins e vai criar um outro container com o motor do Docker. Dentro do Docker. Então eu vou ficar com um Docker dentro do outro. E isso é muito confuso.
E eu particularmente não gosto de trabalhar assim. Por isso que eu fiz essa configuração de volume aqui nesse Docker Compose, para que esse container do Jenkins não crie um outro container que vai ser o servidor do Docker para gerenciar os agentes de execução, e sim usar o próprio Docker que a gente já tem instalado. Fica mais simples, tá bom? Eu sei que é confuso, mas na prática você acaba entendendo, tá? Segue o baile. Bom, então descendo aqui, a gente não usa as instruções padrão, mas você vai pegar aqui, ó, e vai customizar a imagem oficial do Jenkins. Então você vai pegar todo esse código aqui, ó, clica nesse ícone aqui para copiar o código bonitinho. Copiou o código, esse código aqui que é o Dockerfile, que tem as instruções para criar um servidor do Jenkins, copiou isso aqui? Você vem aqui, ó, na pastinha do Jenkins, botão direito do mouse, New File, cria um arquivo chamado Dockerfile, não tem extensão, só Dockerfile, e cola isso aqui. Colou, salvou, Ctrl S, resolveu. Então, quando a gente executar o Docker Compose, ele não vai baixar uma imagem, como você está vendo aqui, ó, em containers anteriores, ó. Aqui ele tem, ó, o image, tá vendo? Então ele vai lá no Docker Hub e baixa essa imagem, aqui ele baixa uma imagem e assim por diante. Aqui nesse caso do Jenkins não, ele não vai baixar imagens, ele vai compilar uma imagem local. Então o seu Docker e o meu também vai criar uma imagem do Jenkins a partir desse arquivo oficial do Jenkins. E aí, esse servidor do Jenkins, essa imagem do Jenkins que vai ser usada para criar um servidor dentro de um container, vai ter essa instrução super, hiper, mega importante para entender o nosso Docker principal como servidor de Docker único que nós temos aqui, tanto para funcionar o nosso ambiente de testes, quanto para criar os containers agentes de execução, tá bom? Então é muito importante seguir esse passo a passo aqui que eu fiz especialmente para essa edição, tá bom? Beleza, então vamos salvar o Docker Compose, ó, Ctrl S, salvei. Isso aqui é DevOps. Estamos trabalhando com DevOps puro. Isso aqui é DevOps, tá? Não é QAOps e não é TestOps. Isso aqui que nós estamos fazendo é DevOps, beleza? Bom, então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai voltar aqui para o terminal e vai digitar Docker Compose up -d. Teclou Enter, ele vai subir o nosso novo ambiente, mas ele já identificou que precisa compilar uma nova imagem. Então veja aqui, o Docker está criando uma nova imagem com o servidor do Jenkins instalado nessa imagem, apontando para o Docker principal. É isso que ele está fazendo, ele está compilando. Quando essa compilação finalizar, ele vai pegar essa imagem e vai colocar no container seguindo as instruções que nós colocamos no Docker Compose. E aí com isso nós vamos ter mais um container, que é o container do Jenkins. Poxa, mas é muita informação, concordo, é muita informação mesmo. Então você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, até isso ficar... até você entender. Até isso fazer sentido. E tecnologia é assim. Às vezes você vai aprender uma tecnologia, você segue o passo a passo e faz funcionar no seu computador, mas você não entende tudo. Não tem problema. Vai praticando. Daqui a pouco você começa a entender e as coisas fazem sentido. É assim mesmo. Isso acontece comigo. Acontece com muita gente e é super normal, tá? Aprender tecnologia é o lance do tira casaco e bota casaco. Essa referência é muito Karate Kid Remake, é muito Cobra Kai, é muito universo Karate Kid, né? Por quê? E faz muito sentido, né? Porque é o lance de você treinar, até aquilo fazer sentido e ficar algo muito comum para você. Então, não estou entendendo 100% das coisas aqui. Assiste a aula de novo, daqui a pouco vai fazer sentido, destrói tudo, reconstrói o ambiente tudo de novo, vai praticando, que é assim que a gente aprende, beleza? Então olha só, rodou aqui e deu tudo certo. Se eu abrir a interface do Docker, nós temos aqui, ó, o agrupamento, ó, que é a TechWiki primeira edição, que é o nome da pastinha, ele faz o agrupamento pela pastinha, né? E aí nós temos aqui todos os containers do ambiente e também o Jenkins Server. Olha só que bonitinho ele tá aqui, bonitão, né? Se você clicar em Images, você vai ver aqui que uma nova imagem foi criada localmente no computador. Cadê ela? Vamos procurar aqui, cadê? Aqui, ó.
que é a TW primeira edição Jenkins. Esse é o nome da imagem, tá vendo só que bacana? Show de bola. Então, você vai vir e vai fazer o seguinte, ó. Vamos testar aqui para ver se o ambiente tá ok, ó, tá ok, tá funcionando, tá vendo que bonitinho? E aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui uma nova guia, vou abrir aqui essa guia que estava com o BullMQ da aula passada, né? E vou digitar Jenkins-server na porta 8080. Lembra que eu já deixei hosteado? Se você abrir o hosts aqui no utils, ó, hosts, já temos aqui Jenkins Server apontando para o IP, né, para poder acessar o Jenkins bonitinho, tá vendo? Então já tinha deixado pronto aqui para você, por isso que funcionou, tá? E aí quando você acessa a interface do Jenkins pela primeira vez, você vê essa telinha aqui, essa página aqui, que é o Unlock Jenkins, né? Você precisa desbloquear o Jenkins para seguir com a instalação. E para desbloquear, você precisa da senha inicial de administrador, que está onde? Dentro do container, nessa pasta. Então, isso aqui é uma pasta, isso aqui é outra pasta, isso aqui é um arquivo texto que tem essa senha. O que você vai fazer? Pega esse caminho aqui todinho, copia, vai lá no terminal, digita docker exec -it Jenkins Server, que é o nome do container, bash. A gente entra dentro do container usando o bash, né? Cat, que é o comando para obter o conteúdo de um arquivo texto, e cola o caminho que a gente copiou lá. Feito isso, teclou Enter, tá aqui a senha. Pega a senha aqui, ó, selecionou bonitão, copiou a senha, vai lá na página e cola essa senha bonitinho. Colou, clica em Continue, não precisa salvar, autorizou. Clica aqui nessa opção, nesse quadradão aqui, para instalar os plugins default, né? Clicou aqui, ele já vai começar a fazer o download, aí ele conecta na internet, tá? E vai fazer o download aqui dos plugins padrão do Jenkins, tá? É melhor fazer assim porque evita de dar problema. A gente não vai usar a maioria desses plugins, né? Mas a gente faz uma instalação padrão mesmo, é melhor, tá? Vai na minha, anda comigo no recreio que você passa de ano, beleza? E aí, ele está instalando bonitinho e tudo mais, né? E a título de curiosidade, eu sempre gostei muito do Jenkins, é uma ferramenta excelente, mas a interface nunca me agradou, porém nessas últimas versões a interface melhorou muito. Agora tem até um tema dark, o que é super bacana, né? E a interface está muito legal, está muito bacana mesmo, e isso para mim é um benefício muito bom, tá? Então, ó, finalizou, agora ele vem para essa tela para eu criar o primeiro usuário administrador. O que eu vou fazer aqui? DevOps. Vou criar o username DevOps, vou copiar e vou colar em tudo. Por que eu faço isso? Porque isso aqui é um servidor acadêmico. Eu vou usar DevOps para não dar problema, né? Eu já fiz aqui, já cometi o grande erro de criar um servidor de teste, coloquei um usuário e uma senha mirabolante, esqueci a senha, depois deu muito trabalho para recuperar, né? Então eu coloco tudo DevOps, faz isso aqui, que não vai dar ruim, vai funcionar muito bem, você esquecer, você não vai esquecer, né? E aí aqui o e-mail vai ficar assim, ó, DevOps, sei lá, jenkins.io, problema resolvido. Clico aqui em Save e Continue, criou o usuário bonitinho, dá um OK, aqui ele já vai configurar a instância já hosteado na porta 8080, Save, Finish, Start Using Jenkins, pronto. Já temos Jenkins instalado, funcionando, instalado no container já estava. Deu para entender, né? Eu ia falar que o Jenkins foi instalado no computador, mas ele está dentro de um container, mas não deixa de estar instalado, porque o container está dentro do computador, né? Mas deu para entender, né? E aí, temos aqui ó, uma mensagenzinha, uma notificação, ó, falando que tem vários plugins aqui que podem ser atualizados. Vou clicar aqui em Correct, ele vai corrigir isso. E também se eu clicar aqui nesse guardiãozinho, nesse escudo, ele está falando aqui que eu posso fazer um setup agent, um setup cloud e posso simplesmente ignorar. Ignoro. Clica aqui ó, em Available Plugins, já estamos aqui na página de plugins, mas se porventura você não estiver, vamos voltar aqui para Home, clica em Manage Jenkins, vai pedir aqui para clicar em Correct, eu vou clicar de novo, aí ele vem aqui para página de plugins. Ele está indo porque ele está tentando corrigir essas questões, então ele já vai direto para a página de plugins. Se no seu caso deu tudo certo e não foi para a página de plugins, foi para a página de gerenciamento do Jenkins, você vai encontrar lá um link para acessar essa página, porque a gente precisa vir para cá nesse momento. Então você vai clicar aqui em Available Plugins e vai pesquisar aqui por Docker. Temos que instalar o plugin do Docker para fazer com que esse servidor do Jenkins consiga manipular
o nosso motor do Docker e criar containers que serão agentes de execução, tá? Então é super importante instalar esse plugin aqui. Marca esse, clique em install, ele vai entender aqui que tem alguns outros plugins que precisam ser instalados, como o Docker API, Commons Compress API, entre outras coisas, né? Não tem problema. Aqui são aqueles corrections lá que ele estava tentando fazer, muitos deles aqui ele já deu success, né? E alguns vão precisar reiniciar, né? Talvez seja por isso que ele está pedindo toda hora para eu corrigir lá, né? Mas olha só que bacana, já instalou tudo bonitão, clica nesse checkbox, ele vai reiniciar o servidor do Jenkins. O Jenkins é uma ferramenta open source, super premiado, já ganhou vários prêmios na comunidade tech. É perfeito? Não é, mas é uma excelente ferramenta, né? E por que eu estou falando isso? Porque sempre que eu instalo um plugin e clico ali para reiniciar, o que é obrigatório, existem momentos em que ele fica nessa tela aqui travado por o tempo todo. Ele fica aqui em loop e não sai, só que ele já reiniciou e já deu tudo certo. Nesse caso funcionou, mas é provável que ele fique travado, não tem problema. Você dá um refresh no navegador, ele vem para a página de login, você faz login e que vai dar tudo certo, tá? Então vamos logar aqui, ó, DevOps, vou até clicar em Keep Me Sign In aqui, para eu já ficar autenticado, para eu ter uma sessão bacaninha aqui, né? Clico em Installed Plugins, só para garantir que o plugin do Docker foi instalado. Então, ó, ele instalou o Docker Plugin, o Docker Commons, Docker API, entre outras coisas, Docker Pipeline, que nós vamos usar e por aí vai. Então, agora nós temos o Jenkins com o plugin do Docker, o que é super importante para a gente seguir aqui, tá? Bom, clicando aqui em Dashboard, agora eu vou clicar em Manage Jenkins, ó. Agora ele vem para a página de gerenciamento, ele corrigiu aquelas questões que estavam pendentes, né? Reiniciou, instalou o plugin do Docker, resolveu, tá? Então, agora eu vou voltar aqui para o dashboard, vou clicar aqui em New Item, vou criar um novo item, tá? Vai ser um Freestyle Project que eu vou chamar de Hello Jenkins. Então vai ser esse o nome do meu projetinho aqui, tá? Clico em OK, e aí ele vai para essa página de configuração do projetinho aqui de Jenkins, que eu chamo de job, a gente chama de job, tá bom? E aí ele tem aqui várias instruções, né? Você tem aqui uma descrição, tem aqui algumas instruções para trabalhar para definir template de Docker, projeto no GitHub, entre outras coisas, né? Mas o que nós vamos fazer aqui é isso aqui, ó, Build Steps. Isso aqui é o que você vai usar muito no Jenkins, tá? Então clica aqui em Build Step e você vai adicionar um step de build para rodar dentro desse job, né? E aí você tem aqui, ó, Build Publish Docker Image, Execute Windows Bash Command, não faz sentido pra gente, mas essa opção existe porque é possível instalar o Jenkins em um servidor do Windows, até no Windows 10, né, Home, e aí ele roda um bash, mas não é o nosso caso. Execute Shell, esse é o nosso caso. Por quê? Porque esse servidor do Jenkins está rodando dentro de um container Linux, né? WSL2, tudo Linux e tudo mais. Entre outras coisas, né? Você vai clicar em Execute Shell e aí ele vai trazer esse campinho aqui para eu digitar um comando de Shell. Qual que é o comando que eu vou digitar? Echo Hello Jenkins from QATW. Esse é o comando que eu vou digitar. O que é isso aqui? Isso aqui é para mostrar uma mensagem de boas-vindas. É um Hello Road no Jenkins, né? Se eu vier aqui no terminal e digitar esse comando, olha só o que vai acontecer. Echo Hello Jenkins. Teclei Enter, ele mostrou a mensagem. Simples assim. É um comando shell script que mostra uma mensagem em texto no terminal. Só isso, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou salvei esse job e vou clicar aqui em Build Now. Ele vai executar o primeiro build desse job que tem a instrução de exibir uma mensagem de alerta no terminal. Se eu clicar aqui, ó, no Success, que é do primeiro build que ele executou, ele já traz aqui o console output, informa que foi executado com sucesso e traz aqui a mensagem de retorno diante do script que eu escrevi aqui. Simples assim, muito simples, né? E aí o que eu posso fazer? Ao invés de colocar aqui um echo Hello Jenkins from QATW, eu posso colocar aqui um parâmetro para executar um teste automatizado, para instalar o Node, para executar o Playwright, para obter o código-fonte e tudo mais. Eu posso usar minha criatividade aqui e fazer o que eu quiser. Eu posso escrever qualquer comando de shell script para automatizar qualquer tarefa. Eu trabalhei numa empresa que a gente usou um projeto desse modelo, que é o Freestyle Project, para gerar massa de teste, massa de dados, não massa de teste, massa de dados para uma aplicação que rodava em produção.
gerava massa de dados. Ele processava isso aqui, gerava uma massa e subia via FTP. Isso aqui serve para automatizar tarefas, né? Automatizar o quê? Rotinas operacionais. Desenvolver rotinas operacionais. DevOps. O que é DevOps? Desenvolvimento de rotinas operacionais, onde eu estou juntando desenvolvimento com operação. É isso, né? Simples assim, beleza? E aí o que nós vamos fazer aqui? Criar um novo projeto, só que dessa vez do tipo pipeline, ó. Vamos criar um projeto do tipo pipeline para criar aqui todo o processo de execução dos nossos testes automatizados em Playwright. Legal, né? Só que o mais importante nessa aula é você garantir que o Jenkins vai estar funcionando, você garantir que o servidor aqui do Jenkins esteja funcionando, e de fato está. Agora nós temos aqui um container com o servidor do Jenkins. Vou digitar Docker PS, ó. Container com o servidor do Jenkins. Aqui tá fica meio sujão, né? Mas aqui na interface a gente vê, ó. Cadê ele? Tá aqui, deixa eu procurar aqui, ó. Jenkins, né? Temos aqui, não, aqui tá imagens, né? Containers. Aqui, ó, Jenkins Server. Temos agora um container com o servidor do Jenkins e a próxima etapa é criar um script de pipeline que vai executar os nossos testes automatizados no projeto Paybank. Legal, né? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, um forte abraço, vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula. Tchau!